Esta é a última mensagem pregada aqui em 2025. E eu quero falar sobre expectativas renovadas com base aí em Isaías capítulo 40. Mais especificamente, eu quero trabalhar com vocês do verso 25 ao 31, mas eu preciso fazer alguns apontamentos aqui nos versículos iniciais. Esse capítulo 40 de Isaías traz uma palavra de encorajamento a um povo aflito. É uma palavra de ânimo. O versículo de número 1 começa dizendo assim: consolem meu povo, diz o seu Deus. Um chamado do Senhor, uma ordem do Senhor para que o seu povo seja consolado. Esse capítulo, não sei se você está familiarizado com ele, mas esse capítulo está ligado à mensagem acerca de Jesus, porque, vejam só aí o versículo de número 3, ele diz assim: ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. E talvez você se lembre que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 3 também, João Batista é referenciado como sendo essa voz no deserto que prepara o caminho do Senhor. Então, esse capítulo 40 de Isaías, ele carrega em si, objetivamente, uma perspectiva messiânica de Cristo. É a mensagem de que o Senhor virá. A mensagem de que o Senhor virá, e como se pode ver aí, capítulo 40, versículos 10 e 11, eles dizem assim: sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Então, uma expectativa muito gostosa da intervenção do Senhor, que vem e traz refrigério e traz alívio. Quando nós começamos a olhar para a vida, a partir dessa perspectiva da intervenção do Senhor, desse Deus que se faz presente, e Ele socorre, e Ele traz alívio, isso muda toda a nossa percepção da realidade. Todo o nosso sentimento em relação à realidade é alterado por isso. Eu quero então que você me acompanhe na leitura do versículo 25 ao versículo 31, de Isaías 40. Dizem assim esses versos: a quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém
pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Meus irmãos, o Senhor começa perguntando ao seu povo: a quem me compararão? Quem é igual a mim? É interessante nós pensarmos que os povos pagãos, e a bem da verdade, muitas vezes os israelitas também, colocavam suas expectativas sobre ídolos, sobre imagens que eram feitura de mãos humanas, obra de artistas. Poderiam ser sofisticadas, nesse capítulo Isaías menciona isso, de ouro ou prata, ou quem sabe muito simples, de madeira. E várias vezes o próprio povo do Senhor desviou-se, colocando as suas expectativas em ídolos. E o Senhor está perguntando: a quem me compararão? Quem vocês encontram por aí que seja como eu? A verdade é que Deus jamais poderia ser comparado a algo criado. Jamais ele poderia ser comparado a qualquer coisa. A mitologia desses povos pagãos, muitas vezes, levou-os a adorar os astros, as estrelas, a lua. E aí Isaías vem dizendo assim: quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? O Senhor não poderia ser, de forma alguma, comparado a nada. Mas então Isaías propõe para eles, no verso 26, levantem os olhos para os céus, olhem para o esplendor da criação de Deus. Ele vai dizer: vejam as estrelas que ele criou. E ele faz algumas colocações interessantes. Ele diz: ele as comanda como a um exército. E ele está falando da perspectiva de ver que as estrelas, durante o dia, se tornam invisíveis, mas durante a noite, à medida que escurece, elas se tornam percebidas de novo, e ele fala a respeito delas como se apresentando ao comando do Senhor. E nenhuma delas ousa se ausentar. Ele chama cada uma pelo nome. Ele convida os seus leitores ali então a olharem para o céu, perceberem a grandeza da criação do Senhor. É verdade que cada ser humano é responsável por também erguer os seus olhos e discernir o Criador por meio da obra criada. Cada um é responsável por isso, enxergar Deus através da criação. O Salmo 19, por exemplo, ele vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Ele está dizendo que se você olhar, se você observar, você verá a grandeza daquele que criou tudo isso. Depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer no capítulo 1 que o que se pode conhecer de Deus está manifesto por meio da criação. E ele diz então que os homens, quando tornam-se
indiferentes a Deus. O autor Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: eles são indesculpáveis, porque o testemunho de Deus está patente diante deles. Então, quando ele diz, o próprio Senhor foi o Criador disso tudo, olhem, ergam seus olhos, prestem atenção nisso, ele está dizendo que Deus jamais poderia ser comparado a qualquer um dos ídolos fraudulentos das nações que o cercavam. E sendo Deus tão majestoso, sendo Deus tão grandioso, olhem aí para o versículo 27, como poderiam dizer que ele não vê o que passa? Como poderiam dizer que ele não se importava com os seus direitos? É interessante porque eles não estavam colocando em dúvida a onisciência de Deus, mas estavam colocando em dúvida a sua boa vontade, a sua compaixão, a sua misericórdia. Duvidavam de que Deus os abençoaria. Mas então, veja o versículo 28, o profeta dizendo assim: você não ouviu? Não entendeu? Ou seja, das suas próprias observações, do que você pôde conhecer a respeito de Deus, você não entendeu? Quando você refletiu a respeito dele, você não foi capaz de compreendê-lo, de entendê-lo? Aquilo que você ouviu, aquilo que foi transmitido a vocês pelos seus antepassados, pelos seus pais, vocês não conseguiram entender o que Deus estava fazendo, ou quem é esse Deus. Aquilo que vocês leram nas Escrituras, o que vocês já têm de testemunho do Senhor, vocês não conseguiram o conhecer ainda. E aí então, a partir da segunda parte do versículo 28, o profeta passa a lhes apresentar o Senhor. E ele diz: o Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o Deus eterno. Ele transcende tudo que foi criado. Muito maior do que qualquer uma dessas coisas grandiosas que se vê na natureza. Imagina-se que aquele que deu origem a isso tudo, objetivamente, seja muitas vezes maior. Ele transcende a tudo. E de fato, Deus é uma realidade que nós não conseguiremos absorvê-la na sua integridade. Muito maior do que qualquer coisa que a nossa mente possa conceber. Ele é o Criador de toda a terra. Tudo o que nós vemos, tudo que nós podemos tocar, tudo que nós podemos ver, surgiu de suas mãos. Todo-poderoso, tremendamente poderoso. E ele diz, ele nunca perde as forças, nem se cansa. Não há e nunca haverá um momento sequer em que Deus seja pego cochilando ou desatento. Nunca haverá. Ele nunca se cansa, nunca perde as forças. E ninguém pode medir a sua sabedoria, o entendimento, a compreensão, os planos
de Deus são de fato incompreensíveis. Geralmente, nós que o servimos não entendemos a totalidade dos seus planos. Por fé, nós nos permitimos guiar por ele. Mas muitas vezes não somos capazes de entender a mente do Senhor. Isaías, ele lista cada um desses atributos a fim de inspirar confiança no coração do seu povo naquele momento de aflição. Para que eles pudessem perceber o Deus a quem nós servimos. Ele é a razão de nós termos confiança, porque por sua eternidade, por sua força, por sua sabedoria, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Ele está dizendo: este Deus, Israel, é o Deus que está com você. E aí então no versículo de número 29, ele diz a eles que ele é o Deus que dá forças aos cansados e vigor aos fracos. É o Deus que dá força. A força humana, a minha força, a sua força, por maior que seja, ela tem limites. Por maior que seja, ela tem limites. Alguns de nós talvez sejam reconhecidos como pessoas de muita força. Você deve ter alguém que você diga assim: você é forte. A força humana, por maior que seja, ela tem limites. Ela esbarra nesse limite com muita frequência. E Deus se agrada muito quando alguém humildemente reconhece isso. Eu quero que você me acompanhe, por gentileza, a Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Veja só o que Jeremias está dizendo. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Que coisa fantástica! Deus se agrada quando alguém humildemente reconhece: as minhas forças são insuficientes, mas eu conheço um Deus, e este sim é movido por um amor tremendo, e Ele é quem me fortalece. É dele que vem a minha força. O que se sente fraco, busca força em Deus. Talvez o que se sinta forte possa caminhar com uma atitude autônoma, como se sua força fosse bastante. Mas aquele que se reconhece fraco, busca força em Deus e Deus o ajuda. E essa força que vem de Deus, ela é diferente. Se você olhar para esse versículo 29 ainda, você pode perceber essa expressão quando ele diz que ele dá vigor ao fraco. O vigor faz parte de uma energia física e emocional nossa, que em alguns momentos mais agudos da vida, esse vigor tende a minguar.
Você pode em algum momento dizer assim: olha, eu estou lutando há tanto tempo que eu já estou me sentindo sem energia, sem vigor. Mas aí vem esse texto dizendo que Deus, Ele restabelece esse vigor quando ele se esvai. E é por isso que às vezes nós encontramos algumas pessoas que nos surpreendem, e você diz assim: como é que pode? Como é que você está dando conta? Como é que você está seguindo adiante? Porque Deus restaura o vigor quando nós nos sentimos fracos, quando a nossa força está chegando ao fim, e talvez muitos pensem em parar, mas o Senhor restaura o vigor. No versículo 30 ele diz assim: até os jovens perdem as forças e se cansam. É interessante observarmos que, em geral, nós esperamos maior força dos mais jovens. Isso é um paradoxo do nosso tempo também, né? Que a gente vai encontrar muitas pessoas maduras aí demonstrando grande força, e às vezes nós encontramos pessoas jovens tão sem vigor. Mas ele considera isso, que até os jovens perdem as suas forças. Os mais vigorosos, né? Têm ainda muita energia no seu corpo, bem preservados ainda, não lutam tanto com as dores, mas eles também se cansam. A gente precisa se conscientizar de que todo poder e vigor humano tem uma hora que ele falha. Todo poder e vigor humano tem uma hora que deixa a desejar. Até mesmo quem pratica exercícios sabe que existe aquele ponto de falha, né? A partir do qual não dá mais, não tem mesmo condições de continuar. Mesmo as pessoas mais fortes podem ser desgastadas pela fadiga, pela enfermidade, pelas tribulações, mesmo o mais forte. Mas e se a nossa esperança estiver no Senhor? E se a nossa esperança não estiver em nós mesmos, mas no Senhor? Veja o versículo de número 31 nessa passagem. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Os que confiam no Senhor, quando estão falhando, recebem do Senhor um vigor renovado, uma capacidade extra. É aquele momento em que você transiciona de si mesmo, da sua capacidade. E tem muitas coisas na vida que a gente faz com base na nossa própria capacidade, não é assim? Mas chega aquele momento em que a gente diz assim: daqui para frente, se não for o Senhor, está embaçado. Será difícil. Confiar, esperar no Senhor, é olhar para Ele e sustentar-se nele, como sendo a sua fonte de graça, de misericórdia, confiando que é a intervenção dele, é a presença dele conosco, é a bondade dele que vai nos fazer caminhar quando nós não temos mais em nós mesmos capacidade. Esperar no Senhor é isso. Se nós pensarmos bem, foi sobre isso que o apóstolo Paulo falou
na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Vejam só, Paulo escreveu assim: mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações e perseguições, e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo dizendo assim, tem um negócio sobrenatural, que é a graça de Deus. É um negócio sobrenatural. Ele me disse, a minha graça é tudo o que você precisa. Talvez ele pudesse imaginar muitas coisas de que ele talvez precisasse. Talvez, humanamente, ele pudesse pensar, eu preciso de mais recursos para fazer essa obra que o Senhor colocou na minha mão. Talvez ele pudesse imaginar, eu preciso de mais colaboradores. Eu preciso de mais saúde. Aí vem o Senhor e fala, não. O que você precisa é da minha graça. O que você precisa é do meu sustento. E ele esclarece para ele ali, o meu poder se manifesta ainda mais intensamente é quando você se entende fraco. Porque quando você se entende fraco, você deixa de lado as suas próprias forças, o seu próprio entendimento, e você passa a depender mais do Senhor. A confiar nele. Alguém disse certa vez o seguinte, você só descobre que Deus é tudo o que você precisa o dia que Ele é tudo o que você tiver. E é tão gostoso a hora que a gente percebe, que a gente fala assim, gostoso é modo de dizer, tá? Senhor, eu cheguei no meu limite. E Ele fala, ok, não é com você, é comigo. Não é com você, é comigo. Aí Paulo falou assim, então, eu me orgulho quando eu sou fraco. Eu me orgulho quando eu me sinto fraco. Porque eu sei que o poder de Deus estará atuando ali, exatamente nessa lacuna que a minha força deixou. Confiar no Senhor é isso. Confiar é saber que a nossa ajuda, a nossa salvação vem exclusivamente do Senhor. Não é de nenhuma pessoa importante, não é da força do nosso braço, é do Senhor que vem a nossa salvação e a nossa ajuda. Então, de que maneira os que confiam no Senhor renovam as suas forças? Porque quem confia no Senhor se torna forte na fé. É capaz de enfrentar os inimigos com determinação. Ah, eu estou tendo oposição, olha, mas eu estou confiado no Senhor e com determinação sigo adiante. Quem confia no Senhor
tem o equilíbrio necessário para enfrentar as provações da vida, porque a confiança no Senhor gera isso em nós realmente. Essa renovação, ela é ilustrada nesse versículo 31, na segunda parte dele, com 3 imagens mentais. Ele fala de 3 coisas. Ele começa dizendo que voam alto como águias. A águia, ela alcança realmente atitudes elevadíssimas. Mas uma coisa interessante a respeito delas é que elas também aproveitam as correntes de ar para se manterem nas alturas ali, quase sem esforço. Mínimo de trabalho. Daquela altura, ela ganha uma nova perspectiva sobre o terreno em que ela está. E ela é capaz de identificar o seu alimento, a sua caça. Quem confia no Senhor aprende a voar acima das circunstâncias e adquire uma perspectiva elevada como a dele. Começa a enxergar as coisas de um prisma totalmente diferente. A segunda imagem mental que ele traz, ele diz que correm e não se cansam. Esta promessa diz respeito à capacidade de perseverar diante dos desafios, como um corredor. E eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre corredores, mas você haverá de reconhecer isso que eu vou te falar. Sabe aquele sujeito que é constante numa prova e ele sabe manter o seu ritmo, dosando a sua energia? E se tem uma subida, ele sabe como economizar naquela subida de forma a não se desgastar. Os que confiam no Senhor aprendem a encontrar forças para não ceder às pressões. As dificuldades aparecem, elas vão. A terceira imagem mental, caminham e não desfalecem. Ora, a vida é uma longa e exigente caminhada. É verdade. Que pode se tornar monótona em alguns trechos, mas pode ser cansativa em outros trechos também. Quem confia no Senhor consegue encontrar a capacidade necessária para colocar um passo na frente do outro, dia a dia, momento a momento, reconhecendo a importância disso, sem desanimar jamais. Quando nós confiamos no Senhor, as nossas expectativas são renovadas. Meus irmãos, não se esqueçam disso jamais. Quem está conosco é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, aquele cuja força é inesgotável e cuja sabedoria é muito maior que a nossa. E Ele dá força quando nós estamos cansados. Quando nós necessitamos de força, Ele nos dá e renova o nosso vigor. Eu quero concluir com algumas ideias aqui para você levar no coração. Uma delas é um desafio para você na seguinte questão: você também precisa levantar os seus olhos e discernir o Senhor na sua vida. O povo de Israel lá no passado foi lembrado
daquele que criou as estrelas. Olhem para cima, vejam isso. Você também deve discernir o Senhor que tem estado à sua volta durante a sua vida. Aos israelitas, lá do passado, foi dito: o Senhor virá e Ele trará refrigério. Mas nós sabemos que Ele já veio e é Cristo. E quem confia nele terá sua força e seu vigor renovados. Então, discirna o Senhor em sua vida. O mesmo desafio que vinha para os israelitas naquele tempo vem para você hoje. Discirna o Senhor nas circunstâncias de sua vida. E a segunda colocação que faço, como um encorajamento para vocês, é que permitam que o Senhor renove suas expectativas para o próximo ano. Permita isso. Sua própria força é pequena, mas a do Senhor não. Você pode se cansar, mas o Senhor nunca se cansa. O seu entendimento é limitado, mas o dele é profundo. Portanto, em vez de você criar expectativas e fazer planos baseados em si mesmo, planeje e crie suas expectativas com base no Senhor, tendo em vista o Senhor que estará conosco, como esteve até aqui. E assim, receba do Senhor força e vigor para que você também voe alto, para que você também corra e não se canse. Caminhe sem desfalecer. Amém? Amém.